Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa primeira aula sobre o livro do profeta Jeremias. A gente vai mergulhar numa obra que é simplesmente monumental e numa figura que é central para toda a história bíblica. Vamos juntos? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula aqui do canal Palavra Viva. A gente está dando continuidade ao nosso estudo dos profetas maiores. E olha, antes da gente mergulhar de cabeça em Jeremias, faça aquele favor, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, assim você não perde nada do nosso aprofundamento diário na Palavra Viva. Para a gente começar, eu quero te dar um número: 52. É isso mesmo, 52 capítulos. Esse é o tamanho do livro de Jeremias, o que faz dele o maior livro profético de toda a Bíblia. Só por aí, a gente já sente o peso, a dimensão da importância e da profundidade que a gente vai explorar. Então, vamos lá. Nessa primeira parte, a nossa missão é conhecer melhor o livro e também o seu autor, entender por que Jeremias é chamado de o maior dos profetas, e não é só pelo tamanho do livro, mas pelo impacto gigantesco que ele teve. O livro de Jeremias realmente se destaca no grupo que a gente chama de profetas maiores, que, para lembrar, são Isaías, Jeremias e Ezequiel. O nome do profeta Jeremias, ou em hebraico Yermiar, tem um significado muito poderoso. O Senhor, YHW, exalta. E na organização tradicional da Bíblia hebraica, o livro dele vem logo depois de Isaías. Mas olha que interessante. Existe uma tradição judaica bem antiga, preservada no Talmud, que coloca o livro de Jeremias numa posição diferente, logo depois dos livros de Reis. E o motivo? Essa tradição sugere que foi o próprio Jeremias quem escreveu tanto o seu livro quanto os livros de Reis. Uma pista fascinante sobre a autoria e a influência dele. Agora, a gente vai entrar numa parte que eu, particularmente, acho incrível. Nós vamos decodificar a terminologia hebraica. O que realmente significava a palavra profeta. A Bíblia hebraica usa 3 termos diferentes, e entender essa diferença é a chave para a gente compreender o papel que Jeremias e os outros profetas tinham. A primeira palavra é roé. Ela vem direto do verbo hebraico para ver. Então o significado é bem literal, vidente. Ou seja, aquele que vê. A ênfase aqui está na capacidade de ter visões. E um ponto importante, esse termo podia ser usado tanto para profetas de Deus, quanto para falsos profetas que faziam adivinhações. A segunda palavra é rosé, que também vem de um verbo ligado a ver. A ideia é parecida, focando em experiências de visão, mas aqui a ênfase é um pouco diferente. O termo descreve a revelação de mensagens mais completas, mais extensas. Às vezes não é só uma visão pontual, mas a revelação de um livro inteiro, como a gente vê no começo de Isaías ou de Amós. E, finalmente, a gente chega no termo Navi. Esse é o mais comum e é o termo preferido na Bíblia para falar dos profetas verdadeiros. E aqui está o ponto crucial. A ênfase não é só em ver a revelação, mas em entregar a mensagem. O Navi é um mediador, um porta-voz, um mensageiro de Deus. Certo. Com essa base de terminologia, a gente pode perguntar o que exatamente o profeta fazia. E eu já te adianto, era muito, mas muito mais do que só prever o futuro. Eles tinham um papel ativo, fundamental na aliança entre Deus e o povo de Israel. O profeta bíblico atuava, antes de tudo, no presente. Eles eram os pregadores dos termos da aliança, como está lá em Deuteronômio. Eram chamados para confrontar o pecado do povo e chamar todo mundo de volta para o caminho certo, inspirando reformas. Eles falavam diretamente com os reis, como Isaías fez. Realizavam ações cheias de simbolismo, como vemos em Reis, e ensinavam através de lições bem práticas, como o próprio Jeremias fez logo no seu chamado. Essa ideia nos leva a uma analogia muito poderosa. Pensa na função do profeta como a de um advogado da aliança. Eles apresentavam o que os estudiosos chamam de rib, que é basicamente uma ação judicial profética. É como se Deus estivesse processando a nação por quebrar o contrato da aliança, e o profeta era o promotor que apresentava o caso no tribunal. E nós temos um exemplo disso que é de arrepiar, lá em Jeremias capítulo 2. Escuta só essa voz judicial. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim? É uma intimação direta, o começo de um processo legal de Deus contra a infidelidade do seu povo. Tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental, não é mesmo? Se o profeta podia falar com essa ousadia toda, confrontando reis, sacerdotes e a nação inteira, de onde vinha essa autoridade? Bom, a resposta nos leva a um dos conceitos mais fascinantes de toda a Bíblia.
Pensa comigo um instante. O que dava a um ser humano a legitimidade para começar uma frase com "Assim diz o Senhor"? Isso não era uma afirmação qualquer. Era uma declaração de peso absoluto. De onde vinha esse poder? A resposta é simplesmente impressionante. O profeta não falava por conta própria. Não era uma opinião pessoal. A autoridade dele vinha do fato de que ele era um participante, uma testemunha do concílio celestial. E olha, essa não é uma ideia isolada, tirada do nada. O concílio celestial é uma cena que aparece em vários lugares da Bíblia. Naquela história incrível de 1 Reis 22, no chamado de Isaías no capítulo 6, na denúncia que Jeremias faz contra os falsos profetas no capítulo 23 e nas visões de Ezequiel. Em todas elas, nós vemos seres humanos testemunhando uma reunião no céu, onde se tomavam decisões sobre o destino da terra. Então a gente chega no ponto principal. O profeta agia como um embaixador, um representante humano enviado diretamente do concílio celestial, com uma missão clara: comunicar as decisões do soberano divino, o grande rei, para os seus súditos, os seus vassalos, aqui na terra. Essa era a fonte da sua autoridade inquestionável. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se um profeta é, na essência, um mensageiro do concílio celestial, um embaixador do trono de Deus, como essa voz soaria em nosso mundo hoje? O que eles diriam? A quem eles confrontariam? Fica aí a reflexão. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado esta aula até aqui. Foi só o começo da nossa jornada com Jeremias. Não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para a gente continuar esse estudo juntos. Que Deus abençoe cada um de vocês.